Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que umas primeiras considerações relativamente a algumas afirmações do deputado Pedro Roque, relativamente àquilo que foi dito, em tom desprestigioso relativamente à Frente Comum, que fica mal um deputado que até foi secretário-geral adjunto da UGT, se calhar entende que os sindicatos que assinam tudo, mesmo traindo os interesses dos trabalhadores, são os bons sindicatos e aqueles que defendem os interesses dos trabalhadores são os maus sindicatos, mas isso é uma outra consideração. A verdade é que a Frente Comum fez uma consideração, que eu não posso aqui, não me cabe a mim defender a Frente Comum, mas importa impor rigor no que aqui é dito, porque o que foi dito é mentira. É mentiroso. É mentiroso. Porque o que foi, a Frente Comum assumiu uma posição de que, uma vez que estas alterações à legislação laboral dos trabalhadores da administração pública têm por base as alterações do Código de Trabalho e é uma equiparação e no mesmo sentido, um agravamento, que tal medidas não poderiam merecer o acordo. E eu percebo porque é que não podem merecer o acordo, e é uma posição clara na defesa dos interesses dos trabalhadores. Ou alguém acredita que estas alterações à legislação laboral foram no sentido de melhorar a vida dos trabalhadores? Não foram. Foram no sentido de castigar os trabalhadores. E, portanto, eu partilho da opinião aqui reiterada. E, nesse sentido, acho que é uma muito boa razão, o Sr. Deputado Pedro Roque fez-me o favor de lembrar, é uma muito boa razão para a moção de censura, sim senhor. Uma moção de censura aqui na Assembleia da República e na rua, com a luta contra este Governo, porque efetivamente estas medidas são medidas contra os trabalhadores, contra o país e contra aquilo que nós, infelizmente, temos ainda no nosso país de serviços públicos. É uma medida de grave retrocesso. O Sr. Secretário de Estado faz um conjunto de elogios relativamente aos trabalhadores da administração pública que eu partilho. E eu partilho na perspectiva que hoje temos trabalhadores da administração pública que, não obstante todos os sacrifícios ilegítimos que estão a ser pedidos, desempenham muito bem as suas funções e dão um litro pelos serviços públicos. Permitam uma expressão. Mas o seu elogio não bate certo com aquilo que faz. É que, se por um lado faz um elogio aos trabalhadores, por outro lado toma medidas que vão claramente no sentido de os castigar. Depois do roubo de salário no subsídio de férias, subsídio de Natal, depois novas alterações à legislação laboral que visam castigar os trabalhadores. E, portanto, não bate certo uma coisa com a outra. O Sr. Secretário de Estado utiliza também uma estratégia velhinha, quer dizer, nós podíamos ter feito pior, podíamos ter mexido nas férias, para justificar o tudo errado que fazem. E, portanto, essa estratégia velhinha visa enganar as pessoas, porque visa, substancialmente, promover e justificar aquilo que inicialmente tinham previsto fazer, que é gravoso para os trabalhadores. Nós temos aqui uma divergência de semântica apenas relativamente aos despedimentos da administração pública. Porque a verdade é que a simples alteração do mapa pessoal pode determinar que milhares de trabalhadores vão para a mobilidade especial. Na mobilidade especial, na fase final, um trabalhador fica com 4/6 do seu salário. O que é isto, senão ninguém vive com 4/6 do seu salário. Com uma redução tão significativa do seu salário, ninguém consegue sobreviver. E, portanto, é um convite à saída da administração pública. E depois importa aqui dizer uma coisa, é que estes trabalhadores da administração pública não têm direito a subsídio de desemprego. E estes mecanismos da mobilidade especial visam precisamente compensar. Mas, o que nós dissemos é que as rescisões por dito mútuo acordo, conjugada com a mobilidade, e tendo em conta que se pode tornar a vida no inferno destes trabalhadores, podem chegar a situações em que as rescisões são tudo menos obrigadas, em que os trabalhadores são obrigados a aceitar a rescisão, que é o pior dos patrões faz a nível do setor privado. Já foi aqui feita uma referência pelo deputado do PS, de situações de compadrio político em que um trabalhador que não partilha as mesmas cores políticas pode ser colocado numa situação de mobilidade geográfica, tornar-se a vida dele no inferno para forçar o despedimento. E é despedimento, porque objetivamente aquele trabalhador fica sem o seu posto de trabalho e lá em casa percebem o despedimento, não percebem as rescisões ou não percebem as desvinculações da administração pública. Uma outra nota final. O Sr. Secretário de Estado diz que não se pode, no fundo, à pergunta do PCP sobre se há ou não trabalhadores a mais na administração pública, o Sr. Secretário de Estado diz que não se pode dizer se há ou não há trabalhadores a mais na administração pública. Não sabe. O Governo não sabe se há trabalhadores ou mais. E, portanto, a catadupa de comentadores que para aí andam a dizer que há trabalhadores a mais na administração pública tem aqui uma belíssima resposta, na nossa opinião. Mas a verdade é que o Sr. Secretário de Estado avança logo para os regimes de mobilidade forçada. Se não sabe se há trabalhadores a mais na administração pública, porquê é que não promove primeiro a mobilidade voluntária e porquê é que não faz o levantamento das necessidades relativamente à administração pública e depois conversamos relativamente a esta matéria. Porque eu tenho sérias dúvidas que haja trabalhadores a mais e se não há um déficit hoje de trabalhadores na administração pública. E depois,
diz o Sr. Secretário de Estado com uma honestidade que eu acho que é de elogiar. Diz que mais importante discutir se há ou não trabalhadores da administração pública a mais, é discutir se temos despesa pública a mais. Isto é, se o Estado é maior do que conseguimos suportar. Foi esta a expressão que disse. Ora, aí está a questão. Porque, efetivamente, o que o Governo está a fazer é destruir serviços públicos. E, ao contrário do que o Sr. Secretário de Estado diz, pegando até nos dados do Boletim de Emprego Público, nós temos que as remunerações na administração pública, comparadas com a nível de 27, a Dinamarca gasta em despesas do PIB mais do que nós. Chipre, Suécia, Finlândia, Malta, França, Eslovénia, Bélgica, Grécia, Portugal, Irlanda, Espanha, Estónia e Reino Unido no mesmo nível, bem como a Itália, grosso modo no mesmo nível. E depois quem é que gasta menos despesa que nós, menos despesa que nós em porcentagem do PIB? A Lituânia, a Hungria, a Polónia, a Letónia, e depois a Roménia, a Bulgária. E depois tem duas situações excepcionais, que é o Luxemburgo e a Alemanha, que têm claramente um PIB bem superior ao nosso e que não é comparável, porque se comparar a despesa numérica, o montante da despesa que a administração pública alemã ou luxemburguesa tem, ela é bem superior à portuguesa. E, portanto, essa é uma mistificação. Segunda questão. Temos Estado maior do que o que precisamos, do que podemos suportar? Então, e os BPMs dos 5 mil a 8 mil milhões de euros de despesa? E então os 12 mil milhões de euros para a banca? Não temos um Estado maior do que conseguimos suportar? Quem é que vive acima das nossas possibilidades? São os serviços públicos ou são aquilo que se gasta no setor financeiro e o dinheiro que se gasta no setor financeiro? Por isso não há Estado maior, mais gordo, maior do que aquilo que conseguimos suportar. É verdade, é que o que o Governo pretende fazer é efetivamente destruir um conjunto de serviços públicos para manter aquilo que são as clientelas ilegítimas e os regimes de benefícios que os grandes grupos económicos têm no nosso país. Há grupos económicos que não pagam os impostos que devem. Há grupos económicos que têm benefícios que não devem ter. Há grupos económicos que vivem tipo sanguessugas à custa do Estado. E nesses, infelizmente, ninguém toca. Duas questões... Ninguém toca. Pode deixar piada. Eu não acho piada nenhuma que cortem-se na administração pública, cortem-se nos serviços públicos como na saúde e a educação para alimentar aqueles grandes grupos económicos. Acham muito bem, muito bem. Duas questões finais para concluir, Sr. Presidente. E respondendo só aqui a uma parte que foi sugerido. Duas questões. Disse e fez considerações críticas relativamente ao CIADAP, que nós partilhamos. Nós, desde a primeira altura, dissemos que este CIADAP era impraticável, era um inferno e não ia resolver nenhum dos problemas da administração pública. Mas dissemos, desde a primeira altura, que o objetivo do CIADAP era congelar os salários e não avaliar o mérito ou as deficiências da administração pública. Para quem não sabe, o Sr. Secretário de Estado sabe, não é essa a questão, mas para quem nos ouve, temos o CIADAP 1, 2 e 3. O 3 é a avaliação dos trabalhadores da administração pública. Os 2 é, o Sr. Presidente, prescindo da minha terceira ronda, se for o caso disso. O 2 é relativamente à administração central. E o terceiro é relativamente aos organismos. É curioso que nunca se tenha feito a avaliação, o CIADAP 1 e 2, isto é, a avaliação das estruturas de topo, e parta-se sempre para a avaliação dos trabalhadores da administração pública para a congelação dos salários. Isso é que é verdadeiramente inaceitável. Só uma última pergunta, relativamente à questão dos créditos de horas para a atividade sindical, o que é que o Governo pretende fazer relativamente a esta matéria, nestas alterações que estão colocadas em cima da mesa, se vamos ter novos constrangimentos ou não à atividade sindical, que é uma componente fundamental da democracia portuguesa.